estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje nós leremos mais 3 capítulos do livro de Gênesis. Leremos os capítulos 16, 17 e 18. Amém? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada, gratidão, um dia maravilhoso, Pai querido, um dia cheio da Tua palavra, da Tua unção. Nós te louvamos e te agradecemos pelas muitas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós e clamamos agora, Senhor, mais uma vez. Vem, Senhor, com a Tua revelação, vem, Senhor, com o Teu entendimento, com a Tua sabedoria sobre todos nós, Pai. Nós temos necessidades com relação a isso, a Tua palavra, para que nós possamos ter entendimento e para que nós possamos ouvir e também praticar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha e nos oriente em tudo que formos fazer, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, então, Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abraão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão. Faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste? E para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado de Beer-Lahai-Roi. E eis que ele está entre Cádiz e Bered. E Agar gerou um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar
gerou Ismael a Abrão. Gênesis capítulo 17. E quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. E eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. E Abrão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás o pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. E eu te farei extremamente fértil, e farei nações de ti, e reis sairão de ti. E eu estabelecerei o meu pacto entre mim e ti, e tua semente depois de ti nas suas gerações, para um pacto eterno, para ser um Deus para ti e para tua semente depois de ti. E eu darei a ti e para a tua semente depois de ti a terra em que és estrangeiro, toda a terra de Canaã, para a possessão eterna, e eu serei seu Deus. E Deus disse a Abraão: Portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa e aquele que é comprado com teu dinheiro deverá ser circuncidado. E meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. E o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua esposa, não chamará seu nome Sarai, mas Sara será seu nome. E eu a abençoarei, e te darei também um filho dela, e a abençoarei. E ela será uma mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão caiu sobre a sua face e riu, e disse no seu coração: Nascerá um filho àquele que tem 100 anos de idade? E gerará Sara com 90 anos de idade? E Abraão disse a Deus: Que Ismael possa viver diante de ti. E Deus disse: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele como pacto eterno, e com sua semente depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o tenho abençoado e o farei frutífero, e o multiplicarei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e eu farei dele uma grande nação. Mas o meu pacto eu estabelecerei com Isaque, que Sara te gerará neste tempo determinado, no próximo ano. E deixou de falar com ele, ascendeu Deus de junto de Abraão. E Abraão tomou Ismael seu filho, e todos os que haviam nascido em sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão,
e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. E Abraão era da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando ele foi circuncidado na carne de seu prepúcio. No mesmo dia foi circuncidado Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Gênesis, capítulo 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los. E se curvou em direção à terra, e disse: Meu senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso passarei adiante, pois para isto vieste a vosso servo. E eles disseram: Faze como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amasse-a e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para o rebanho e trouxe um novilho tenro e bom e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite e o novilho que havia preparado e o colocou diante deles, e ele ficou em pé junto deles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara à maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. E ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma. E Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele? Porque eu o conheço, e ele ordenará seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. E se não,
eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios e que os justos sejam como os ímpios? Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abrão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali, e ele disse: Não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: não se ire o Senhor, e eu falarei: Se porventura se acharem 30 ali, e ele disse: Não o farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor: Se porventura houver 20 ali, e ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se ire o Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez: Se porventura se encontrarem 10 ali, e ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Amém? Bom, então terminamos de ler mais 3 capítulos, ok? Muito bom, né? Pontuar aí aonde o Senhor trocou os nomes de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Bem interessante, né? Capítulo 17. E essa passagem do Senhor vindo falar com Abraão, comunicando a ele o que o Senhor pretendia fazer, como se dissesse assim: eu não posso esconder do meu amigo aquilo que eu vou fazer, ok? Mesmo porque o Senhor sabia, né? Sabe de todas as coisas, e Ló estava em Sodoma, né? Ali nas regiões. Então, enfim, Deus é maravilhoso, Ele olha por tudo e nós temos hoje tanta liberdade quanto Abraão, muito mais liberdade, claro, de nos achegarmos a Deus e falarmos com Ele com transparência, né? Dizendo a Ele tudo o que está no nosso coração nessa transparência, porque Ele nos ouve, né? A própria Agar diz: Ele é o Deus que me vê. E quanto a Abraão, ele traz para ele, informando a Abraão aquilo que ele ia fazer. É uma coisa inimaginável, né? Mas enfim, Deus abençoe grandemente e comenta aí o que chamou mais a sua atenção, tá bom? Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.